Oi pessoal, tô passando aqui para dar um beijo em vocês. Estamos gravando o Amar, esse programa que é um xodó, que é um segundo filho para mim. Respondendo coletivamente porque só estamos colocando programas ao ar na quarta-feira, é porque estamos sem patrocínio. Então, se você trabalha numa empresa que tem um propósito parecido com o nosso, que é dar voz e visibilidade a tantas famílias, entre em contato com a Malu, o WhatsApp dela tá aqui. A gente vai adorar bater um papo com você. Se você gosta de ver chegada dos convidados, making off, me sigam lá no Instagram, @marinakupfer. Aproveitem para se inscrever no canal, é só fazer um login e estar inscrito. Se você é de São Paulo, manda um e-mail para a gente no amarmaternidade@gmail.com com o número do seu telefone. Vocês vão assistir agora a história da Soraya, uma super mulher, uma história incrível de superação. Um beijo. Eu vivo hoje. Todo dia quando acordo, sinto como se fosse o primeiro dia da minha vida e vivo como se fosse o último. Hoje me dedico a mim, a quem amo, ao que amo e a ajudar quem quer e precisa. Eu precisava passar por tudo que passei. Mesmo doente, fui grata a todo momento. Tive sempre tudo o que quis e precisei. Amei, fui amada, minha família é excepcional e meu filho é perfeito. Não tinha motivo para não agradecer. Eu reconheci em cada detalhe a presença de Deus. Cada dia que amanhecia, cada abraço que eu recebia. Tudo era Deus, tudo é Deus. No Amar de hoje, vamos conversar com a Soraya, que é mãe do Joaquim, de 11 anos. Soraya se casou ainda muito jovem e, infelizmente, passou por uma traição logo após dar à luz a seu filho. A sua vida sempre foi repleta de muita determinação e garra, mas ela encontrou ainda mais força ao ser diagnosticada com uma doença hepática grave, que gerou uma encefalopatia e Soraya correu sérios riscos de vida. Hoje, após muita luta e um transplante de fígado, ela está aqui para compartilhar toda a sua trajetória. Nossa, Soraya, você é um mulherão com M maiúsculo, hein? Falei pra Malu ontem, na hora que eu tava estudando a sua história, eu falei, que mulher a Soraya. Então, obrigada por ter vindo aqui, dividir tua história. Eu que agradeço a oportunidade. Uma vez eu li que quando a gente tem a possibilidade de ajudar uma pessoa, seja por gesto, por palavras, por exemplos de vida nossa, na verdade, quem recebe essa ajuda somos nós. Concordo. E eu agradeço a você por estar me dando essa oportunidade. Obrigada. Vocês, mães, que fazem desse programa ser o que ele é. Tenho muito orgulho de contar as histórias de vocês. Hoje você trouxe tua mãe, teu filho, família muito linda, parabéns. E como eu disse aqui, você veio de uma família repleta de amor e eles sempre batalharam para que você tivesse a melhor educação. E aí, com esse exemplo, desde muito nova, você não mediu esforços para seguir teu sonho e você se formou em medicina. Como é que foi todo esse processo? Então, eu sempre quis fazer medicina. Em casa, meus pais, tios próximos não eram médicos, mas eu sempre quis. Era um ideal de vida meu, assim, o meu pai também não entendia de onde vinha. Aí, quando foi em 2001, eu passei na faculdade, comecei a dar o start. Fiz especialização em dermatologia e hoje eu estou mais na parte da gestão. E aí, no final de 2010, você já formada, trabalhando, você se apaixonou e começou um relacionamento. Isso, me apaixonei. Eu vim de um divórcio. Em 2010, no final, eu conheci o pai do Joaquim. E eu sempre tive aquela vontade de realmente ter uma família grande, né? Minha família é muito unida, meus pais, eu sempre tive esse ideal para mim. Com o pai dele eu sabia que eu queria ter um filho, eu idealizava, a gente namorava, ficou noivo rapidamente. Em julho eu engravidei, mas perdi. Descobri a gravidez em julho, mas perdi em agosto. Tá. E no ano fiz um tratamento, no ano seguinte engravidei do Joaquim. Como é que foi tua gravidez? Quanto à gestação do Joaquim, o Joaquim como bebê, foi ótimo, né? Foi uma gravidez bacana no sentido físico, mas assim, comecei um processinho de depressão, eu fiz o tratamento para engravidar, então eu estava muito acima do peso, isso influenciava muito o meu psicológico, eu tive pressão alta também, mas com relação ao bebê, graças a Deus, foi tudo bem. A gravidez correu bem, finalmente chegou a hora do Joaquim vir ao mundo, o parto correu bem, vocês foram para casa, como é que foi ser mãe de primeira viagem? Não foi bem o jeito que eu tinha idealizado.
né? Eu sempre idealizei muito a maternidade, então assim, essa depressão foi caminhando, né? Depois eu ter o Joaquim, eu lembro que primeiro dia eu cheguei em casa com ele, tava ele, o pai dele, minha mãe e meu pai. E assim, eu só conseguia chorar. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Ele não mamava direito, eu não tinha muito leite, né? Depois eu fui entender. A gente é médico, mas essa hora de nada vale. E aí me deu um desespero, eu comecei a chorar. Eu lembro que eu fiquei sentada no sofá, meu pai de mão dada comigo, e minha mãe e o pai dele que tiveram que dar primeiro banho, porque eu não tinha condições. Mas o meu relacionamento estava caminhando super bem, né? Até que começou a dar alguns indícios, mas como para mim tudo era muito sólido, eu não levei isso muito a sério, achei que fosse pela chegada de um bebê mesmo no nosso relacionamento. O seu divórcio da primeira relação foi uma coisa resolvida? Você sofreu muito? Não, sofri muito. Foi um casamento bem rápido, 2 meses, foi bem sofrido. E aí quando o Joaquim estava com 5 meses, o que você descobriu? Aí eu descobri uma traição por parte do pai. Aí meu chão desabou ali. Desabou. Tudo que eu comecei a dar um primeiro passo, eu dei 2 para trás. Com relação a me cuidar. Eu demorei 1 ano para começar a ir atrás disso de novo. A gente se separou. A princípio, teve várias tentativas de volta, mas não deu certo. E aí você voltou para o hospital, você já estava trabalhando, o Joaquim estava maior. E aí veio a pandemia. Vamos lá para a pandemia. E aí eu entendi que você estava na linha de frente e isso te demandou ficar afastada 4 meses do Joaquim, que estava morando com teus pais pelo isolamento. Então, como é que foi esse momento na tua vida, na tua carreira, na maternidade? O isolamento, né? 4 meses você ficou longe dele. Como é que você estava psicologicamente? Como é que estava a tua vida afetiva e tua vida profissional nesse momento? Hoje em dia eu não sei como eu consegui passar por aquilo. Hoje em dia, do jeito que eu sou hoje, eu não sei como eu consegui. Eu acho que eu liguei o modo ativar e fui. Então, mas em momento nenhum eu arredei o pé, eu permaneci. Com isso, meus pais já numa idade mais avançada, né? O Joaquim bebê, decidiram ficar os 3 na casa deles. A gente mora perto, mas não podia ter contato mesmo, né? Então foi uma fase bem difícil, mas uma fase em que eu não parei para pensar. Assim, emocionalmente, eu não tinha nenhum relacionamento, mas comecei a ter um relacionamento no fim de 2020. E quando você achou que a tua vida estava voltando ao normal, que tudo estava nos eixos, o que aconteceu, Soraya? Ele faleceu em 30 de março de 2021 com câncer hepático repentino. Assim, a descoberta dele foi repentina. Ele internou em uma semana, numa quinta-feira para fazer um exame, já ficou internado. Daí, 10 dias, faleceu. Passou 1 ano desse ocorrido e uma nova trajetória começava na tua vida e dessa vez era a tua saúde que estava prejudicada. Eu queria que você contasse o que estava acontecendo com você, Soraya. Eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque foi difícil. Em 2022, eu tive um episódio feio de Covid. Eu já tinha pego 4 vezes, essa era a 4ª, e foi um quadro bem horrível, ruim da doença grave. Mas eu relutei em internar, fiquei em casa, né, me cuidando. Quando eu peguei o Covid, ele estava viajando. Minha irmã mora nos Estados Unidos. E minha mãe tinha ido passar o ano novo lá com o Joaquim, eles iam ficar 1 mês. Eu estava sem ele mesmo, fiquei em casa, não podia ter contato com meu pai. Fiquei, mas consegui me restabelecer da parte respiratória, mas ficou umas sequelas aí que eles atribuíram e que estava sendo atribuída bastante ao Covid. Que foi uma síndrome, eu tinha parestesia nos 2 pés, formigamento. Explica o que é parestesia. É um formigamento, é uma sensação de dormência nos membros inferiores eu tinha. E eu internei para tentar fechar o diagnóstico dessa doença. Hoje acham que já era o início do que eu estava tendo. Mas como é que você descobriu essa alteração no fígado? Eu fui trabalhar em setembro, eu tive alta dessa internação por conta da sequela do Covid.
em maio, comecinho de maio. Quando foi em setembro, eu fui trabalhar, eu já vinha um pouco com fraqueza, dificuldade para me alimentar, para caminhar, e eu achava que era por conta dessa outra internação. Aí eu fui trabalhar em setembro, um belo dia, a enfermeira que trabalha comigo, ela olhou para mim e falou: doutora, a senhora está amarela. Aí eu falei: amarela? Ela falou: é. Aí eu fui no espelho, realmente eu estava. Então, quando a gente fica muito amarelo, é alguma coisa alterada no fígado. É, a icterícia, né? E sem diagnóstico estabelecido, foi quando eu tive a minha primeira crise de encefalopatia em dezembro. O fígado já não depura, né, as toxinas do organismo, e não depurando, isso acumula no cérebro. Acumulando no cérebro dá diversos sintomas, confusão, tremor, enfim, tudo relacionado a isso. Isso são um dos sintomas da insuficiência hepática. Devido à insuficiência hepática, eu fui tendo várias consequências disso. A primeira delas, sem antes saber da encefalopatia, foi em dezembro mesmo de 2022, desculpa, que eu estava passando ano novo com os meus pais na praia, tive a primeira hematêmese, que é o vômito com sangue. Como foi de pequena monta, pouquinho, eu já tinha uma consulta no comecinho de janeiro, dia 2, lá no HC, porque uma amiga minha já estava me acompanhando nesse processo para a gente tentar fechar um diagnóstico. Minha mãe foi comigo até a consulta, mas não cheguei nem a fazer a consulta, porque eu cheguei num estado bem mal, já foi o primeiro estágio, a primeira vez que eu tive a encefalopatia, que o médico falou para minha mãe, eu fui direto para um socorro, falou: não sei como que ela está viva aqui. Daí foram vindo várias, todo mês era internação e todo mês era UTI. Então, assim, eu não lembro de como eu chegava até lá. Tinha um quadro fechado de insuficiência hepática, mas não tinha o diagnóstico da doença. Eu estava num quadro cirrótico, mas eles atribuíram a uma doença autoimune. Entraram com medicação, eu melhorei, entraram com a medicação da doença autoimune, junto com corticoide e tudo, e aí eu fui evoluindo para uma nasarca. A nasarca é quando a gente fica inchada do cabelo até a unha, parece um fofão mesmo, sabe? Você fica muito inchada. Eu cheguei a mais de 90 quilos, não conseguia tomar um banho, não conseguia caminhar, perna desse tamanho. Acho que foi a pior fase. E você estava internada nisso? Não, eu estava em casa. Até que chegou o ponto que não dava mais para ficar em casa. Aí começa a ter repercussão hemodinâmica no organismo. Eu tinha derrame pleural no pulmão, aí por conta do líquido do corpo. Foi quando em fevereiro eu internei por conta desse inchaço todo, que aí a medicação foi retirada dessa autoimune e foi falada a primeira vez em necessidade de transplante hepático. E no meu caso, eu não podia, por exemplo, se a minha mãe ou o Joaquim, quem quer que fosse da minha família, fosse compatível comigo, não serviria, porque eles estão vivos. O meu grau de destruição estava tão grande que precisava ser de doador mútuo. Aí a dificuldade é bem maior, né? E nesse inteirinho das tuas internações, de todo esse sofrimento, quem ficava com o Joaquim? A minha mãe. E o seu pai ia com você para o hospital? Eles tiveram meio que dividir as tarefas. A minha mãe foi a mãe dele, né? Durante quase um ano. Eu ficava internada, em média 10 dias, e aí eu estava estável hemodinamicamente, embora com as consequências da doença, mas eu tinha condições de ir para casa. Sim. Né? Até que veio a minha penúltima internação antes do transplante. Que eu estava no hospital, eu tive alta, eu implorei por alta, eu falei que se eu não saísse de lá, eu ia sair às pressas, sumida, mas eu ia embora, que eu não aguentava mais ficar internada. Eu passei esse tempo e o meu pai teve uma indicação de um médico, Dr. Wellington. Aí o Dr. Wellington explicou como é que funcionava e meu pai optou, falou: não vou deixar mais minha filha esperando, a gente não tem condições de ver ela sofrendo tanto do jeito que ela está. Então, meu pai optou por arcar com tudo da forma particular, para ver se a gente dava um andamento mais rápido, porque o HC tem uma fila, a fila é única, é a mesma, mas os pacientes mais graves estão lá. E dependendo do quadro clínico do paciente,
eles não operam se tiver instável numa UTI, não tem condições de operar, não operam. Então, a minha chance de operar era muito pequena, mesmo meu quadro sendo muito grave. Dia 30 de setembro, foi um sábado, eu acordei com esse lado do rosto direito, todo edemaciado, febre e confusa. Mesmo confusa, eu já sabia que o quadro ali não era bom. Já estava com a minha pressão muito baixa, muito tonta e nada levantava, não era qualquer remédio que eu podia tomar. Falei, tinha um colega nosso médico também em casa, a gente chegou numa conclusão, que eu já estava em sepse. E o meu medo de ir para o hospital e sair o órgão e eu estar internada. Aí ele falou, se você estiver aqui, você vai morrer aqui. E se você estiver internada, sua chance de sobreviver ainda é maior. De todo jeito, se sair hoje o órgão, você não vai ser transplantado. Mas se você ficar aqui, você vai morrer. Nisso, eu fui para a UTI, droga vasoativa para aumentar a pressão, porque a minha pressão não estabilizava. Aí o médico chamou o meu pai, eram umas 4 horas da tarde, e para conversar sobre o meu quadro. Minha questão hepática tinha piorado demais por conta... a minha sepse era por conta de osteomielite dentária, de foco dentário. Depois foi falado que eu tinha no máximo 5 dias de vida. Foi nesse meio tempo, eu não sabia que meu pai estava tendo essa conversa, foi nesse tempo que tocou o celular do meu pai, era secretária do médico, doutor Wellington, falando, seu Homero, o órgão chegou. Tá a caminho, a equipe já está toda no 9 de julho, esperando a Soraya. Isso era por volta de 5 horas da tarde. Vocês têm que estar lá até as 8, porque tem um tempo, né? Desde o começo, foi tudo cheio de degraus, assim, para subir. Aí eu não tinha condições, o médico não podia me dar alta do jeito que eu estava. E assim, realmente, não tinha nem condições. Ele falava, não tem condições de transplante. O jeito que ela está, ela não pode, eu não posso liberá-la. Aí o meu pai, mas o senhor está falando, aí o médico também ligou, falou, olha, você está falando que ela vai morrer aí, para o pai dela, e está falando para mim que ela vai morrer na cirurgia. A equipe toda e o pai dela estamos fazendo um documento. Eles se responsabilizaram por me tirar de lá e o meu médico falou, se for para morrer, eu quero que ela morra, eu e o pai dela queremos que ela morra tentando. A gente não chegou até aqui à toa. O médico comprou a briga junto com meu pai e conseguiram me tirar de lá. 9h30 da noite, eu estava lá no meu quarto de UTI, lá no 9 de julho já, até que eu lembro, eu estava na porta do elevador para subir para o centro cirúrgico, na maca, meu pai de mão dada. Nessa hora, eu acho que foi a vez na minha vida, eu tenho 42 anos e foi a vez que eu nunca vi meu pai daquele jeito. Ele estava assim, angustiado. Acho que ele pensava, agora não tem mais jeito, né? A gente vai resolver agora, bem ou não, mas vai resolver. E ele não conseguia olhar para mim. Aí eu falei de novo, pai, olha para mim. E eu não chorei. Aí eu falei para ele, pai, eu vou voltar. Você conseguiu. E ele me respondia que tudo ia dar certo, já desde o começo. Quando eu descobri a doença, minha irmã descobriu uma gravidez. E assim, aquilo era uma vida nova, sabe? No meio daquela confusão toda, em junho, que eu estava ruim, numa das internações, o Antônio nasceu, minha mãe estava lá com o Joaquim, lá nos Estados Unidos, e era mais um indício de Deus me falando, né? E o Antônio veio, eu acho que não tenho certeza, que para mostrar para minha família, a minha ligação com ele é extremamente, assim, não dá para explicar, porque eu vejo nele a esperança que Deus me dava durante todo o tempo. E toda vez que eu rezava para Deus, eu falava, meu Deus, por favor, me ajude a resolver isso logo. Eu estou pronta para ir se for da sua vontade. Eu estou serena, eu estou calma. O que aconteceu quando você estava para ter alta? Pois é, faltando um dia para alta. Dia 13, era uma sexta 13. De madrugada eu comecei a sentir uma dor repentina, de fortíssima intensidade abdominal.
muita dor. Aquilo eu nunca tinha sentido na vida nada parecido. E aí o plantonista, eu já estava na enfermaria nessa hora, o plantonista ligou para o meu médico porque tentaram dar 3 vezes morfina, nada passava. Meu médico falou, desce para tomografia agora. Desceu para tomografia, foi o tempo de subir, centro cirúrgico, de novo. O que aconteceu? Uma perfuração no intestino que nada teve a ver com a cirurgia do fígado. Mas como que você teve essa perfuração? Então, também foi feito biópsia do pedacinho que tirou lá, não foi vírus, ninguém sabe o que aconteceu. Acho que foi talvez pelo estresse desse problema de saúde todo que eu tive, levou a isso. Então, 10 dias depois do transplante, você teve uma perfuração no intestino. Meu Deus. E operou de novo? Operei de novo. E correu tudo bem? Correu tudo bem. E aí, numa sexta-feira seguinte, eu tive alta para casa. E como é que você está hoje, Soraya? Passaram 5 meses dessas 2 cirurgias grandes, importantes. Como é que você está hoje? Como é que está teu filho? Como é que está tua saúde hoje, teu emocional? Olha, você teve uma segunda chance, né? Eu tive uma segunda chance e não dá para te explicar como é que eu tô hoje. Eu tô com a minha vida completa. E quando foi dia 1º de dezembro, eu e o Joaquim voltamos para nossa casa. A gente está fazendo a nossa rotina, nossa nova rotina. Eu agora podendo me dedicar exclusivamente ao meu filho, a mim, à minha casa. E hoje eu sou uma pessoa completamente ressignificada. A vida para mim tem outro sentido. Eu ando na rua, eu não observo que carro, que pessoa está passando. Eu olho o céu e falo, meu Deus, que lua. Que coisa maravilhosa. Para mim pode estar nublado ou sol, aquilo para mim... Eu agradeço a Deus todo dia porque eu estou na minha cama, porque eu consegui descer um degrau, porque eu consegui comer sozinha, fazer o almoço e a comida dele. Hoje sou eu que cuido da nossa comida. Deus me proporcionou de novo, né? Eu tive que passar por aquilo para poder dar valor a tanta coisa pequena que a gente liga às vezes ao automático para viver e a gente não vive, a gente sobrevive, né? Hoje eu posso falar que eu vivo. Soraya, para te finalizar, qual você diria que foi a maior lição que a maternidade te trouxe? A lição que a maternidade me trouxe foi que a gente tem que buscar sempre a nossa paz interna e o nosso melhor para poder passar isso para eles. Para poder fazer com que eles perpetuem isso com a família deles. E a gente tem que dar valor para os nossos primeiro. E eu acho que o amor é a melhor coisa e a dedicação é a melhor coisa que eu posso passar para o meu filho. Soraya, obrigada. Você é uma mulher incrível. A tua história é uma história digna de roteiro de filme. Desejo muita sorte, muito amor para você e para tua família tão linda, todo mundo tão unido. Obrigada por ter vindo ao programa Dividir Tua História. Obrigada, viu, Joaquim? Você é um mega companheiro da sua mãe? Obrigada para sua mãe também. Obrigada, gente.